eu tenho um sorvete. O neném estava com o sorvete na mão e puxou o plastiquinho. Acho que ele engasgou no plastiquinho. Aí você bateu. Sim. Aí ele engasgou, mas eu acho que não apareceu, não. Certo? Nós vamos falar agora sobre a convulsão de má internativa. Bom, convulsão, pessoal. O que é uma convulsão? Pode falar convulsão. A convulsão nada mais é do que uma atividade anormal do nosso cérebro. Convulsão nada mais é do que uma atividade elétrica anormal do nosso cérebro. Mas se vocês não sabem, o nosso cérebro ele funciona de forma elétrica, funciona com eletricidade. Aí se eu tenho uma alteração nessa atividade elétrica do cérebro, a gente chama de convulsão. Ela pode passar despercebida ou, em casos mais graves, ela pode produzir alterações e perda de consciência, associado, então, a espasmos musculares involuntários, que é definido como uma crise convulsiva. Então, essa atividade anormal, associada, então, à alteração ou perda de consciência, de espasmos musculares. Isso é o que a gente chama de crise convulsiva clássica. Isso é o que nós chamamos de convulsão clássica. Mas nós temos ainda outros tipos de convulsão, a gente chama de mal menor. Essa aí a gente chama de grande mal. Elas podem afetar um ou os dois lados do cérebro, com sintomas durando de alguns segundos até muitos minutos, por episódio. Geralmente, a convulsão ela ocorre após alguns sinais, a gente chama de sinais de alerta. Pacientes que apresentam, então, epilepsia, são crises convulsivas subsequentes, então, que dura frequentemente vários intervalos de tempo, ela normalmente eles relatam a apresentação de alguns anúncios, alguns sintomas que anunciam essa crise. Como, por exemplo, sentimento súbito de medo e ansiedade. As pessoas que têm epilepsia às vezes falam, sempre antes de eu ter a crise, sempre antes de eu ter a convulsão, eu tenho um mal-estar. Eu tenho, sei lá, um medo, uma ansiedade, um mal do estômago, Outros apresentam tontura sempre antes da crise, alterações visuais, alterações de visão também é muito comum de acontecer. Às vezes o paciente ele relata sempre um cheiro, ou escutar um som, ver uma coisa, sempre antes da crise, então ele tem esse prenúncio aí da crise. É muito comum ali de acontecer. Nós temos uma diferença de convulsão e epilepsia. Vocês já ouviram falar esses dois termos, convulsão e epilepsia. E qual é a grande diferença? A epilepsia nada mais é do que a predisposição permanente do cérebro em gerar crises convulsivas. Então, são aquelas crises subsequentes. Então, portanto, a convulsão nada mais é do que um sintoma da epilepsia. Então, a convulsão... Ou seja, quem dá uma convulsão é porque tem um problema de epilepsia. Não. A convulsão pode dar aleatório. Você teve uma convulsão. Beleza, uma crise convulsiva. Agora, você teve uma convulsão hoje, uma convulsão semana que vem, uma convulsão na outra semana, por um período de tempo, sempre.
Então, você tem epilepsia. Você já está acostumado a andar com você. Sim, quando costuma andar, sequencialmente, por isso, grita, não, você está na melhor, então. Mas na época, ele de vez em quando, ele assustava, gente, estava no livro, assim, eles falam. Mas não todos. Não, porque até E os depois ele eu ficava bem conhecia louco. até os 13 anos. Ah, Eu falei assim, a coisa mais triste tem no mundo. Simplesmente eu caía para trás, assim, já caio, retornar na boca, torcendo, babando, e tiro o olho, depois parar. Isso prende muito. é muito, Aí o muito cara comum. porque não é bom. Ele tinha crise sequência? Aham. Tomava 10 remédios para Um tempo. Depois parou? 23 anos ele parava. 22 anos ele parava. Entendi. Bom, então pode ser que tenha tido uma epilepsia. É a predisposição permanente. Então, tem que ir aqui, só o sintoma da epilepsia. Ah, se eu tiver uma crise hoje, uma crise daqui 2 meses, né? Depois uma crise daqui 1 ano, nunca mais eu tive. Não é assim, É. é só uma condição. Hoje, uma crise agora. A Andréia tem um filho. Um filho pequeno. E aí ele tem febre. Deu febre de 40 graus, 41, nada sentia a febre, ele deu uma convulsão. Foi por conta da febre. Né? Ele não teve aquele evento repetido. Uma vez só, não me importou da coisa. A minha sobrinha teve uma convulsão porque parece que ela estava muito cansada de um dia para o outro. Aí ela almoçou e foi para o plantão. Aí ela brincou bastante no plantão, na hora que ela desceu, ela almoçou, baixou assim, já começou a de convulsão, lá em Cristais. Ela veio melhorar na porta do João. Aí ali ela melhorou, ela falou assim, não, tio, eu nós estamos João, nós achamos que era bom, eu falei, caminho. Eu vou explicar para vocês quais são os primeiros socorros. Na maioria das vezes, as crises convulsivas, elas são autolimitadas. Então, ela tem, a gente ainda melhorar sozinho em torno de 5 minutos. Nossa, mas a gente lá no João, lá no Cristais, até no João, Pode acontecer. Olha, quais são as principais causas de convulsão? A primeira delas são níveis anormais de sódio ou de glicose no sangue. Então, isso os níveis alterados aí, é uma das causas de convulsão. Infecção cerebral e meningite. E a inflamação das limites, as membranas que decolam o nosso cérebro. Tem não. infecção cerebral. Lesão cerebral. Lesão cerebral ocorre no bebê durante o parto. A criança começou a nascer, parou no meio, o parto depois terminar. A gente pode gerar convulsão. Tumor cerebral, asfixia, né? Então, alguém enforcou alguém, né? Ele pode dar uma convulsão. Abuso de drogas, incluindo álcool, pode gerar convulsão. Choque elétrico, eu posso tomar um choque para tomar uma convulsão. Febre, principalmente em crianças, né? Crianças pequenas que ainda têm o centro, né? A temperatura ainda não muito bem, não madura ainda, pode estar Quando está a febre muito alta e para a criança não dar condições, põe isso no gelo. na hora ela tem. Na banho. O gelo de natural não vai poder vir, né? Vou tirar essa coisa aí. Água fria também não dá, Não, a gente morde lá no fundo, não. Então a gente vai dando banho. Colocado no gelo. Acidente vascular cerebral, um AVC, também, e a suspensão de algumas drogas. Então, por crise de abstinência, como barbitúrico, né? Geralmente tarja preta, né? Aqueles que precisam fazer desmame, né?
ele geralmente medicamentos para dormir, né, se tirar de uma vez só, pode ocasionar uma crise convulsiva. Em suspensão de benzodiazepínicos, que são os EPAM da ajuda, clonazepam, diazepam. Gente, a minha mãe estava falando do médico para dormir, o médico passou. Eu não sei o médico aqui. Ela tomou o médico, põe o cálculo lá quando eu acho. Não, o Dalma dorme, não? Não, o Dalma dorme? Porque o Dalma dorme faz isso. Você toma na cozinha, não chega no quarto. Então, leitinho, então, tem na novela. Leitinho quentinho, tá? Eu não conheço essa lembrança. De Carminha, novela. Esse aí é uma prova, então. Chama Dark. Dalma dorme. Bom, então, analgésico, analgésico, como. É venda proibida. Com receita, né? Com restrição. Então, suspensão desses benzodiazepínicos também. E usando esses calmantes, essas coisas, depois da boca não serve. Está usando essas coisas para dormir, esses calmantes. Sintomas, pessoal, da convulsão. Quais são? Perda da consciência, confusão, a pessoa perde, embora a gente tenha crises convulsivas, e que a pessoa não perde a consciência. Ela se mantém consciente. Mas o grande mal, né, que é aquele que a gente conhece, a convulsão que a pessoa cai, que a pessoa começa a se debater, geralmente tem perda da consciência. Fases musculares incontroláveis, trabalho mais na boca, cair, é um sintoma da convulsão, ficar com gosto estranho na boca, cerrar os dentes, morder a língua, né, podendo sangrar ali, ter movimentos oculares rápidos e súbitos, a gente chama de crises ocorrentes, né, fazer ruídos estranhos, perder o controle da função da bexiga e do intestino, então a pessoa se urina, se defeca, e mudar de humor repentinamente. Vamos dar a convulsão. Esse que a gente conhece, todo mundo conhece a convulsão, a pessoa começa a falar, começa a se bater. Esse é o grande mal, mais comum. Mas existe outros tipos de convulsão, a gente chama de pequeno mal. Né? Então, às vezes a pessoa já vê isso, eu tive já o neurologista da casa, e passou alguns ciclos, mas eu não consigo achar você vai ter esse ciclo, eu acho que é meio paciente. Então, uma pessoa ou outra, eu achei que a pessoa está aqui, de repente, um bebezinho tem esse ciclo também. Está assim, brincando, de repente, fala assim, esperando do vazio, de repente, volta. Meu sobrinho tinha isso. É uma perda de memória assim, rápida. Ela estava andando na rua, de repente, deixa eu ver se ela está fazendo xixi. Então é legal. É um bem normal. Aí ela fez uma promessa. Mas eu tem essa crise, tem outro que eles têm um número de pacientes que têm movimentos estereotipados. Eu lembro que a gente fica lembrado de várias assim, e tem que precisar aparecer. Movimento, ele tem que voltar ao normal. Aí é uma crise convulsiva também. Aí tem-se também relatos de crises convulsivas há muito tempo. E ela já deu crises convulsivas também dessa cheia. Aí, ó, essas três primeiras, as quatro, na verdade, elas que o Diogo tinha. Então, era uma epilepsia mesmo, né? Eu posso falar de epilepsia, que pode diagnosticar a convulsão, sim. Isso é tão antigo, que nós temos vivido até na Bíblia, crises convulsivas. Se vocês colocarem lá um dos evangelhos lá, não sei qual era, mas um dos evangelhos lá, os filhos estavam no templo, né? E aí tinha uma pessoa lá possuída. E aí o espírito jogava ele no chão e chacoalhava ele com grande força. Possivelmente, as pessoas estavam fazendo uma crise
possível. Aí, primeiro, a pessoa caiu, né? Eu acho que, se não me engano, ela caiu na água, né? E era chacoalhada com grande força. Que é uma crise convulsiva. Nós temos relatos há 2.000 anos atrás de uma crise convulsiva. É bem comum. Aí tem várias. Né? Tem outra pessoa conversando com você aqui, também a gente chama de mal, conversando e a gente está falando comigo com a lei. Mas falando, me chama, eu não respondo. Aí eu volto e falo, você está ouvindo o que eu estava falando? Não sei onde eu falo. Gente, não é quando a gente está conversando e outra pessoa já. Não, eu ia falar assim, acho que meu marido tem do marido dele, então não vai fazer. Se o telefone estiver ligado, eu começo a falar coisa. Se ele olhar para o eu falo, porque não é muito importante. É automático. Desviou. A gente perguntou o que a gente pode fazer? Né? Quais são os primeiros socorros? Primeiro, proteger a pessoa da lesão. Eu devo remontar a pessoa suavemente do chão, caso ela dê sinal de que ela vai cair, né? Ou se ela está. Afasta, então, móveis, objetos, qualquer coisa que possa ferir a pessoa. Se a pessoa cair, eu vou afastar tudo. Você ferir nas condições que vão. Se a pessoa já está em uma condição, quando eu chegar, então, vou colocar algo macio embaixo da cabeça dela, uma bolsa, uma toalha, Não tiver nada de mas não prender. Não, sentar, você está no chão e a boca descendo no madeira. No chão. Então, colocar algo macio sobre a cabeça, não forçar nada no dedo, não. Só porque a pessoa está tendo contrações musculares, contrações fortes. Se você colocar a mão lá, ela pode fazer. Pessoa não vai engolir a linha presa com fogo. Acho que está tranquilo. Mas ele não vai suportar. Porque a língua não chega lá. Não vai chegar lá. Não forço nada se eu colocar uma colher. Uma colher. Se eu colocar o dedo, eu coloco o dedo. Se eu colocar uma colher, pode quebrar os dentes. Mas o que vai acontecer é ele morder a língua dele e sangrar. Mas a língua se recupera rápido. Não tem problema ali. Se eu colocar lá, sei lá, uma colher, tado de colher de pau, tado de coisa, pode quebrar o dente, pode lascar, ou pode até fraturar no bico da pessoa. Pode fraturar. O que eu faço? Tira a pessoa do lado, ponto para baixo. Para que se caso ela vomite, para não seguir esse óculos para que não vá para o pulmão. Pois a gente vai fazer. Então, chegou a pessoa lá, vou virar a pessoa do lado, com a boca para baixo. Bom, deixa eu pegar o ponto para a gente fazer a prática. Não gosto de falar sobre essas coisas. Nossa, minha vida também. Nossa, você sofreu demais. Eu começou dessas coisas dentro verde, ele era bebezinho. Eu tinha 23 anos, eu não sabia o que era, a vizinha falou. Ela assim, que deu, eu fiquei na universidade. Eu era bem mais. Dedo verde, bebezinho, moleque. Só que eu tenho a impressão que ou foi a moça que trabalhava no Denais na época, eu ganhei ele em 89, 90, sei lá, eu ganhei ele. Nem lembro direito. A cabeça tá ruim. Eu nem para ler. Tem uma cabeça ruim, eu tô te falando sério. Eu tô te falando, eu não lembro mais nada. O delegado falou, como que ele chama? Eu tenho medo. O nome do seu namorado, eu não sei. Eu não lembrava que era isso.
Gente, mas não adianta, né? É o Ele filho. é tão legal que ele é tão legal que passou de frente à casa dele lá na rua. Passou duas horas, né? Passou lá e pegou o endereço dele. Não querendo me meter. Você não tem coisa lá. Porque você quer mais pertinho. Não, eu digo pra você assim, carinho. Aí deixa eu falar, então, tipo assim, aí ele descobriu, a médica descobriu, o doutor Alberto Ferrante, na época, cuidou dele até 14, 15, 16, 17 anos. Aí depois o doutor passou para o doutor Nogueira. Aí o doutor Nogueira ficou doente, ficou doido também, né? Você não sabe, não? Você ficou sabendo? Você não é? Ah, não é isso. O doutor Nogueira ficou fraco, o médico neurologista. Já ficou doidinho também. Aí a doutora Cátia, meus ginecologistas estão presos. Doutora Carol, doutora Carol, né? Então, Ai, Mas por quê? acabou na mão da Porque é isso? porque ele deu umas bolidas, eu acho. doutora Carol. De onde que é? De onde que é? Nós vamos dar uma Da UPA do Tem uma amiga minha. Só que ele está preso, só que ele trabalha de dia e vai para a cadeia de noite. Ah, a doutora Carol, foi a que cuidou de mim. a minha amiga Ele sempre cuidou de mim também. Não acho. Então, Quem vai ser a vítima? Vamos sim. Não, você deu convulsão. Eu vou. Deu Tira o convulsão. Não deu tempo de morrer ainda. Deu uma crise de costas. É difícil. Fazendo uma promoção. Como que eu vou fazer? Tem que tirar ela de lá. Aí eu vou colocar uma promoção. Como que eu vou levar? Primeiro, vou colocar uma perna final. Vou colocar as duas mãos. E aí, eu vou mergulhar, vou pegar ela por aqui e pelo ombro. E vai ganhar. Certo? Vou colocar algo macio. Mas isso ela vai estar repuxando. Vai estar tomando. Eu vou colocar, vou esperar tem que passar. Encontrei ela pegando o serviço de emergência. Estou observando como que ela está, o que ela está fazendo, para poder falar lá, para falar da crise. Então, vai ter que virar o paciente assim. Para que alguém comece uma do lado. Só um para o que eu posso usar o próprio nome. Eu vou ir. Você vai de qualquer jeito, né? Geralmente cai de qualquer jeito. Eu chego assim rapidinho. Primeiro eu pego, eu venho aqui, ele passei que coisa. Estou ajudando a levantamento, estou achando muito. Aí eu venho, eu pego essa mão na hora. Aí eu vou tirar ela. Tem uma costa por vídeo, né? Por aí. Aqui, E segurando aqui. Eu pego, pego o ombro e deixo ele. Entendi. Eu pego aqui, e viro ela e volto e ficar do lado dela segurando aqui. Não, foi para transferir para mim. Só aí para virar ela. Isso aí, É fácil. Certo? Nossa, é verdade. Vou passar a minha agora. Já deu para não entender. Agora quem vai ser a André quando se virar. Então, que da hora, Tomara. Mas não tem muito, mas para ter essa borracha, eu vou ali. Nem sei se falar. Lógico, eu que ver. Vamos lá, né? Sabe, você sair com a mão para lá e para lá. Geralmente vai a mão, fica certinho.
Eu acho que pode puxar mais, né? Calma, Não tem. Não, tá. Não é facinho, tá? Assim, foi para ser quietinho, E aí eu posso vir aqui, eu vou pegar essa dela. Não, quer fazer nada, né? Pula aí, pula. É muito demais. não pular, dica pra pular, vou pular. Olha, deixa eu olhar. Você vê que uma técnica muito de família, tá vendo? Então, eu vou saber. A crise, ela tem a se auto-limitar para os 5 minutos. Mas a gente tem que ir observando ali. Observar o que você está fazendo para poder levantar. Bom, acabou a crise. Eu verifico se a pessoa sofreu lesão, é mais fácil de falar. Né? No cicarinho aqui, eu vou olhar, né? O que pode ter acontecido? Ela pode ter batido. Passei a cadeira, ela machucou, né? Ou ela possa bater com a cabeça dali. Bom, acabou a comoção. Eu vou ver se a pessoa sofreu lesão, tá? Se ela está tendo dificuldade em respirar, aí nesse momento, a pessoa está consciente, eu posso sim utilizar o dedo para limpar a boca dela. Mas já acabou a crise, ela não está tendo mais as contrações voluntárias, tá? Involuntárias. Tá? Mas se ela tiver consciência, tem que fazer dar uma descuspida aí para você dar uma melhorada, não é? Pode ser também. Bom, aí eu vou tirar qualquer bomba, vou usar aqui, afronto as bombas apertadas, envolve o pescoço consciente, e aí vou fornecer uma área segura para a pessoa poder descansar. Tá? Ficar aéreo, né? Fica assim, Não dá nada para a pessoa comer ou beber, até que ela seja totalmente acordada e alerta. Mas se a pessoa estiver em pé, agora eu vou ter uma crise, para que a gente fale de tratamento, eu vou mostrar como que a gente deve colocar a pessoa no chão. Tem a técnica correta. Eu vou ficar, não vou nada para fazer o bebê, até que totalmente acordada, porque ela pode se casar, ainda não pode sofrer lesões, e fico com ela até que eu esteja totalmente acordada, lembrada, ou geralmente da família. A maioria das pessoas nós comem ou usa alternativas como isso. Uma pessoa que apresentou, então, ela não deve dirigir, ela não deve operar máquinas de risco, né? Nem fazer nada que tenha algum risco até que ela existe um médico. Bom? Certo, gente? Convulsão? Desmaio agora. O que é o desmaio? É a perda súbita e transitória da consciência. A consequência da postura que o paciente tem. É a causa da redução da oxigenação do cérebro do meu paciente. Então, eu vou reduzir a irrigação de sangue e oxigênio do meu paciente. Quais são os sinais de um desmaio? Palidez, sudorese, então muito suor, tá? Visão turva, visão embaralhada, diplopia, enxergar dois, por ver duas mãos, duas coisas, olha com duas cabeças, então também pode ser. Tontura e pulso fraco. Você lembra que na aula anterior a gente pulso fraco. Tá? Então, isso é um sinais de um desmaio. Bom, isso pode ser decorrente, então, de um jejum prolongado, né, que vai causar, então, uma baixa taxa de açúcar no sangue, que a gente chama de hipoglicemia, uma anemia ou uma desidratação, né, pode ser ocasionada por uma diarreia muito intensa, calor ou frio excessivo, a pessoa está com muito calor ou muito frio, mudanças bruscas de posição, a pessoa também está levando muito rápido. É por isso que idosa a gente fala, vai levantar? Agora, senta, vai, eu faço isso, na verdade, eu faço isso. Levantar, porque se a gente pular na cama, a gente tem uma condição chamada impotência postural.
Então, Me dá uma dúvida. o coração, Dispara. quando a gente está deitado, ele trabalha de uma forma. Por quê? Todo o meu corpo está dormindo. Quando a gente está em pé, né, a gente fala assim, o coração está batendo ali. Ele não está fazendo tanta força porque está tudo num nível só. Quando a gente fica em pé, o sangue desce. Né, por gravidade. E o coração tem que fazer com mais força para poder responder esse problema. Por isso que eu fico assim, eu lembro que eu tenho, aí de madrugada eu vou no banheiro. Então, Aí eu sei que eu estava dormindo, eu acordo, fechei. Aí eu fico um tempo sentada assim. Depois não, se eu não sei como. Aí eu levanto, porque já aconteceu várias vezes. Ele faz assim, ó. Porque eles estão vindo preparado uma vez. você já teve? Sim. Parada? Não, credo. Não. Não, acho que não, estou dizendo assim. Tá deitado, de repente levanta de uma vez e faz assim. É uma hipotensão postural. Tá? Emoções muito fortes, né? Sei lá, estava conversando hoje com a Lucia, em São Paulo. De repente, ela ouve um noticiário que assaltaram uma casa na Rua Bela com dois reféns. Né? Há uma emoção muito forte, né? Ou então aconteceu um acidente ali. Então, desmaiar aqui. Né? Nervosismo. Né? Então, a Luísa lá, toda a confusão do bar lá. Ela pode ficar muito nervosa e desmaiar. Hipotensão, como disse, pressão muito baixa. Uso de alguns medicamentos, como antidepressivos, antidiabéticos. Prática de exercícios físicos durante muito tempo, muito intensamente. Velho, né? Agora, vou fazer academia. Mas agora eu vou tirar tudo. Eu vou ficar lá, vou fazer uns treinos lá de aeróbico, vou treinar 3 horas. Né? Ela fez lá exercício físico durante muito tempo, 3 horas, e muito intensamente. Saiu da aula de musculação, já foi para a aula de crossfit, e tal, coisa e tal, pode dar um desmaio. E quando bate a cabeça, né, após uma queda ou uma pancada. Alguns casos também de dores muito intensas podem chegar a programar um desmaio. O que a gente deve fazer? Deslocar a vítima para um lugar alojado, desabotoar a roupa pelas dores respiratórias, e colocar a vítima de costas no chão, as pernas elevadas, a posição de repúblico dorsal. Vou jogar no lugar do espaço. A loira desmaiou. Eu estou perto de desmaiar. Coloquei a vítima dorsal, e aí eu vou elevar as pernas dela. Do sangue descido. Do sangue e para a cabeça. Se eu estiver desmaiado, no caso. A loira está. Ela está vomitando. Né? Eu faço, viro a cabeça dela e lá. Tem muita gente que abaixa a cabeça assim no meio. Também, vamos falar agora. A vítima está ali, eleva as pernas. Levando as pernas, o coração vai lá. Eu faço o sangue todo voltar lá para o coração. Tá? Bom. Olha. E aí, eu vou chamar o SAMU caso o desmaio dure mais do que 25 minutos. Porque normalmente o desmaio, esse desmaio, tudo que você falou, ele não é tão grande, né, Tomás? Não. Demorado, né? Porque não é a condição. Mas eu acho que eu precisei de isso. Eu estava tomando soro. Aí a enfermeira falou, abaixa a cabeça. Aí coloca lá. É? Uhum. Se estiver sentado, você coloca a cabeça entre as pernas. Agora, a cabeça entre as pernas. Primeiro jeito, abaixa aí. Para não vomitar ou para não desmaiar? Para voltar ao desmaio. Por quê?
Aí, ó, a cabeça ela vai ficar no nível mais baixo, né, para o coração, o sangue voltar para irrigar o tecido Por cerebral. isso que a enfermeira mandou você. A enfermeira mandou. Baixa a cabeça. Tem que estudar muito. Certo? Olha lá, lateralizar a cabeça, deitar de barriga para cima e levar as pernas acima do tórax, para o sangue retornar ali. Tá? Ou então, colocar então, a cabeça em direção. Vou melhorar. Eu falei que eu não sei se eu desmanchei, eu era solteira. Faz um tempo. Bom, Mas eu acordei no hospital. Olha o tempo. Eu estava no hospital. Nisso eu correr, eu acordei e a minha mãe estava falando comigo. Olha o tempo que eu fiz, parar. seu período. Eu não fiquei achando que foi daqui a pouco. Se eu ficar, ela veio. Não estava. Eu já desmaiei também. Eu desmaiei por tomar medicamento. Eu estava gripado, tomei remédio, abaixou minha pressão, eu tomei remédio para isso. Aí, depois eu acordei, tomei aquela com tosse, na volta ele estava no meio com açúcar queimado. Aí eu tomei. Depois de manhã, eu fui banheiro. Aí minha pressão está ali. E eu desmaiei. Aí eu caí atrás da porta. Ô, Tomás, quando a pessoa desmaia, por exemplo, você falou, se quando a pessoa desmaia, o coração. Se ele parar, você está comparado com a gente para fora. Você é doido mesmo. Desmaiar bem, continua batendo. É uma coisa como quando você está em coma lá, o coração continua batendo. O coração continua batendo, o pulmão continua respirando. Se parar, o paciente está comparado com a carga respiratória. Ele tem que entrar, porque ele está mais Aquele negócio que vai até O moço, a parada respiratória do meu carro. Aí começou a sair borbolha do nariz, da boca, assim, como o cachorro doido, tá? Parece que bateu o sabão assim, ó, e começou a sair. Como sabão. É horrível. que faz boa. Tá falando, você tá falando. Não, porque o sabão, na verdade, é interessante, mas são muco, né? Muco que a gente tem junto com a saliva, ela é espumada. E aí vem o muco, vem o muco reticular, e aí é igual. Você vai tomar nada. Nossa. Bom, tudo que a gente não deve fazer, não dá produto químico para a gente enxergar, como álcool, nada. Os outros devem dar, né? Os outros chegam lá, vai com álcool, deve cheirar. É mesmo, é um pouco, é um álcool. Dá vinho, põe vinho. Não, é a mesma isso, mas pode falar. Mas o que acontece? Não, mas não vai melhorar. Por exemplo, um álcool ou uma outra pode queimar o resistidor. Não vai melhorar. Não dá qualquer líquido quando a pessoa estiver inconsciente. Não dá água, não dá água. O pai, né? Fazia antigamente. Realmente não deve, não dá. Aí fala do status também. Aí o que faz? Aí a produção dos manuais, aqui eu coloquei a mão. Hemorragia nasal, né? É uma condição também muito comum, principalmente em crianças, porção do nariz. Chama epistaxe, tá? Pode ser um problema local ou desordem do conteúdo. Ela se dá, então, pela imensa vascularização do nosso nariz, tá bom? E pela pressão atmosférica, ou uma fratura, uma crise hipertensiva, né? Acaba sendo um mecanismo de defesa. Imagina você tem a pressão muito alta, né? E aí pode estourar uma veinha, um AVC baixo.
Então, antes de estourar o meio do nariz, aqui também é fininha, e para poder aliviar um pouco dessa função. Aí a gente vê que esse não pode gerar. Quando é, Tomara, se a pessoa passa mal, aí eles têm que curar aqui, ó. Já. Hã? É. Pode ser um tratamento, pode ser em outros patologias, com acesso. Então, uma aula só de astronomia. O próximo. A gente vai ter? Só de astronomia. Então, vai ser de como astronomia. A gente vai poder fazer isso? Não, vai curar o mesmo. Não, Mas trocar, Entender o que é. É um procedimento cirúrgico. Né? De verdade não vai. Geralmente tem a história, não vai fazer da bíblica. O cara pega, faz lá no meio do. Só coisa difícil. nesse shopping. Não faz assim. É um procedimento cirúrgico. Esse processo. Mas nós vamos falar dele no lado. Gostou disso? Então, por isso que o Diogo ia muito sair com o nariz, poder estar com esses problemas psicológicos aí. A vida inteira colocou muito sangue no nariz, a vida inteira, na adolescência dele. E a pressão, é porque a pressão dele era alta. Pode ser. Ele tomava remédio para pressão. Pode ser a pressão alta. Eu fui muito também. Ele tinha sangue direto, meu filho, todo dia quando saía. Eu falava assim, meu Deus, ele pode. Eu achava que ele precisa, então. Mas a pressão dele era alta. Agora, eu vim entender que ele ia sair com nariz e que ele tomava remédio para pressão alta. Fraturas pode gerar, pressão atmosférica, né? Vai no lugar que vai para o alto de uma montanha, né? Ou ao nível do mar, pode ocasionar. O que a gente vai fazer? Tranquilizar a vítima, afrouxar as roupas, né? E sentar na vítima. Tá? Nunca elevar a cabeça e nem assoar o nariz. Tá? A gente deve fazer pressão no nariz por cerca de 3 minutos e aplicar compressas frias. Né? Introduzir uma gasa se não parar. Então, quando a gente tem sangue na garganta, ainda deve ter sangue para correr da garganta. Pode popular, na frente. E apertar. Aperta 3 minutos, tá? Posso colocar como dessa de gelo? Segredo da computação. Para causar uma vasodilatação, né? Então, os caras têm que fazer a comunicação. E caso não vá, eu posso fazer uma compressa e eu coloco lá no nariz. A valor de sair sangue, você não vai fazer. É o que eu ia fazer para você. Porque senão o sangue vai escorrer da lá na garganta. A parede pode descer, ela pode engolir sangue. Então, a gente não deve fazer isso sendo a vítima, e aí ela vai apertar e tomar para frente. Parou de sair sangue. Mas está sujo, na sombra. Não pode. Então, deixa, o máximo a gente faz uma lavagem, um soro psicológico, e agora posso ocupar as frias, né? E agora aqui eu estou uma compressa de água, coloco gelo para causar uma base. Certo, pessoal? Certo. Declaração. Agora já está. Meu Jesus. 4h22. Vamos fazer uma pequena pausa. Tem que levar água, e aí a gente voltar e vai falar de cada. Não, vai dar fogo. Não? Bom, o que é o engasgamento? É a manifestação do organismo para expelir um alimento ou um objeto que toma o caminho errado. Tá? Na parte superior do nosso nariz, nós temos uma portinha, vamos falar assim, que se chama epidote. Ela vai funcionar como uma porta que permanece aberta para permitir a chegada do ar dos pulmões e se fecha quando a gente engole algo.
bloquear aquela passagem do alimento para os pulmões e encaminhar ele para o esôfago, consequentemente para o estômago. Então, aqui é a anatomia. Eu já posso fazer aqui. Língua, né, que nós temos o bolo alimentar, eu falo aqui, né, a região que é compartilhada pelo sistema digestório, do sistema respiratório, se chama faringe, tá? Aqui nós temos a epiglote e nós temos aqui a faringe, a laringe, a faringe e aqui a laringe. Aí dentro do laringe nós temos a glote. Vocês podem ver lá, nós temos dentro do glote. Inchou aqui, né? Então pensa que a glote é figurada. Se inchar, vai apertar, vai formar um tema e aí o ar vai nós temos aqui a epiglote e a glote. Bom, em alguns casos, a epiglote pode falhar. E o alimento, então, em vez de passar pelo esôfago, ele vai engolir. O palato mole, ele se contrai para cima, fecha essa passagem, e a gente não consegue respirar o tempo. Então, quando a gente engole, o palato mole sobe, tampa aqui a entrada, a glote, a epiglote desce e fecha a entrada da laringe. Aí o alimento vai passar aqui pela faringe e vai descer aqui no esôfago, se por um acaso a epiglote falhar, o alimento vai descer para a laringe e vai bloquear a passagem de ar. Vai bloquear a passagem de ar até os pulmões. Vai fazer com que o organismo gere uma reação, ele reaja, né? Para a disseminação de revolta da laringe ou movimentos de constrição fortes. Tá? Então, vai gerar o reflexo da tosse, o meu pulmão vai se contrair com força para esse tipo corpo estranho. Este acontecimento ele pode causar dano cerebral ou morte. Aí, a manobra de Heine.